Numa noite silenciosa, sob o brilho das estrelas e o sussurrar do vento, entre as montanhas, algo estranho rompe a paz de uma pequena vila. Barulhos incessantes ecoam pela escuridão, alertando os moradores de algo ou alguém que está se aproximando. Um homem corpulento, com um olhar frio e um machado nas mãos, surge à porta de sua casa. Ele não parece assustado, pelo contrário, está pronto. Pronto para eliminar o que quer que tenha invadido seu território. Ao ouvir o choro de um bebê vindo da floresta, ele suspeita de uma armadilha. Quem deixaria uma criança sozinha no meio da noite? Com passos firmes e respiração controlada, ele vasculha o quintal. A tensão é palpável. Nenhum sinal de movimento, nenhuma presença aparente, e ainda assim o choro continua. De repente, algo chama sua atenção. No chão, envolto em uma manta branca e brilhante, está um bebê, mas não é uma criança qualquer. A energia ao redor dela é incomum, quase mágica. Confuso, o homem segura o pequeno nos braços. Seus olhos, que antes carregavam desconfiança, agora refletem dúvida e espanto. Que diabos é isso? Diz ele. Ao segurar aquele bebê nos braços, o homem sente algo que não compreende, mas que o toca profundamente. Ele mal consegue explicar, nem para si mesmo, o motivo de decidir levá-lo para casa. Naquele momento, sua esposa acorda e se depara com a cena, seu marido, com um recém-nascido nos braços. Sem esconder o choque, ela pergunta o óbvio: por que você tem um filho? O silêncio dele diz muito, mas a resposta vem simples e direta: nosso filho. A partir daquele momento, algo mudou, não apenas na vida deles, mas no mundo. Na noite em que o bebê abriu os olhos pela primeira vez, o céu respondeu. Um vento forte soprou, nuvens se formaram e uma chuva caiu sobre a terra ressecada. As plantações floresceram, a fome desapareceu. A vila, antes esquecida, voltou a sorrir. E logo todos passaram a vê-lo como um milagre. Chamaram-no de Mago. Mesmo assim, o homem nunca parou de procurar pistas sobre a origem daquela criança. Sabia, no fundo, que havia algo maior por trás de tudo. Enquanto a história é lida por um jovem curioso em meio a um gramado iluminado pelo sol, uma voz familiar ecoa ao longe. Shirone? Papai? O tempo passou, e aquele bebê que caiu do céu agora tem um nome. Arion Shirone. 12 anos de idade. Mesmo tão jovem, já carrega nas mãos livros pesados demais para qualquer criança comum. Ele os lê, com um brilho nos olhos que mistura curiosidade e vocação. Enquanto as outras crianças da vila brincam, algumas cochilam às escondidas. Duvidando que ele consiga entender aquelas palavras complicadas, alguma até o comparam com o homem que o criou, Aaron Vincent, um lenhador forte, calado e completamente diferente do menino. Mas mesmo sem laços de sangue, o vínculo entre eles é inquebrável. Vicente observa de longe, sabe que Shirana é diferente, especial. Ainda assim, se culpa por não conseguir ser o pai que ele talvez precisasse. Não entende os livros, não compreende a magia, mas faz tudo o que pode para estar ao lado do filho. E Chirone sente isso. Pai, tô ansioso para amanhã. Entre risos e passos compartilhados, os dois seguem pela trilha, carregando lenha e sonhos. Um garoto que nasceu sob um milagre e um homem comum tentando dar sentido ao destino que recebeu. Apesar de não carregar o mesmo sangue, Chirone sempre escutou a mesma frase. Não importa o que diga, você é meu filho. E essas palavras o marcam profundamente. Com os anos, sua curiosidade pelo mundo cresceu, principalmente por um tema que o fascinava desde pequeno: magia. Agora acompanhamos o garoto e sua mãe adotiva pelas movimentadas ruas da cidade de Térmia, um centro interiorano do reino. Tudo ali parece novo, vibrante, cheio de sons, cheiros e cores que enchem os seus olhos de admiração. Enquanto outros garotos da cidade se envolvem em pequenos furtos ou brincadeiras infantis, Shirone prefere observar, estudar e aprender. Ele lê com facilidade, coisa rara em sua vila. Até os comerciantes se espantam ao vê-lo escrever de forma tão correta, mas para ele isso é apenas o começo. Quero saber mais. Na feira, enquanto ajuda com as compras, se depara com novos rostos. Algumas provocações e reencontros com um velho conhecido, seu vovô. Dono de uma barraca local, sempre que pode, Shirane aparece por ali com perguntas difíceis demais para um garoto comum. Mas ele não quer respostas fáceis. Não quer só ser só mais um garoto inteligente. Shirane quer entender o mundo, quer entender o porquê de tudo. E por trás de seus olhos brilhantes há um desejo silencioso, um chamado que só quem nasceu com um dom pode sentir. Na barraca do mercado, enquanto conversa com o avô adotivo, Shirone se encanta por mais um livro de contos. O velho sorri, nostálgico. Ele também lia história quando era criança, mas para Shirone, aquilo não era apenas fantasia, era um desejo. Um desejo por conhecimento real. Enquanto anda pelas ruas da cidade, algo chama sua atenção. Uma livraria. Sem pensar duas vezes, ele corre até lá. Seus olhos brilham diante das estantes lotadas, livros grossos cheios de símbolos e diagramas. Era como se estivesse entrado num templo sagrado. Ele passa os dados pelas lombadas,
absorvendo cada título, cada palavra, mas não demora muito para a realidade bater a porta. Os livros são caros. E mesmo aqueles mais simples estão fora do seu alcance. O atendente observa com curiosidade, mas Shirone já está acostumado com olhares desconfiados. Ainda assim, não desiste. Ele vê um homem jogando livros fora num beco e os pega ali no chão, com mãos trêmulas e foge. O coração dispara, as pernas correm antes mesmo que ele possa pensar. Mas o que Shirone ainda não sabe é que esse ato impulsivo está prestes a colocar em movimento algo muito maior do que ele poderia imaginar. Shirone corre. Com o livro apertado contra o peito, tenta fugir, não só dos guardas, mas de uma realidade cruel que insiste em alcançá-lo. Os livros caem, o coração acelera, o medo toma conta. Ele se esconde num beco entre sacos de lixo, ofegante, encara o livro sujo em suas mãos e se pergunta: por que eles podem e eu não? Desde pequeno ouvi o aviso do pai: não fale com os nobres. Mas agora andando entre eles, observando suas roupas, seus sorrisos vazios e olhares de superioridade, ele se pergunta: qual a diferença entre mim e eles? O peso da desigualdade o atinge em cheio. Shirone não quer privilégios, quer apenas uma chance, uma oportunidade de aprender, de crescer. Mas tudo o que vê são portas fechadas. Guardas o impedem de entrar em uma área restrita. Esse lugar não é para garotos como você, dizem com desprezo. Mas no fundo, ele não quer apenas entrar em um lugar proibido. Quer provar que o destino dele vai muito além da posição onde nasceu. Enquanto se afasta, observando um livro que quase perdeu, uma pergunta começa a tomar forma dentro de si. Mas Shirone escapa por pouco. Os guardas o perseguem pelas vielas estreitas da cidade, suspeitando que seja apenas mais um trombadinha. Ele se esconde entre os arbustos, suado, com o coração disparado. Ufa! Pela primeira vez, começa a entender o peso de serviço como menos. Mas aí algo inesperado acontece. Ao virar uma esquina, seus olhos se deparam com um muro alto, e por trás deles, vozes. Curioso, ele se aproxima, escuta com atenção. O tópico de hoje é: o que é magia? Magia? Ele arregala os olhos. Aquela voz é de um professor. Estão dando aula ali dentro, uma academia mágica. Shirone observa escondido, com o corpo tremendo de emoção. Para ele, aquilo é como vislumbrar outro mundo. Um que sempre sonhou alcançar, mas nunca pôde sequer tocar. Ele ouve os alunos debatendo, os professores falando sobre teoria e conhecimento como se fossem armas preciosas. Cada palavra acende algo dentro dele, um desejo ardente, um chamado inevitável. E naquele instante, com as mãos pressionadas contra a parede fria, ele percebe: é aqui, é aqui que eu deveria estar. Enquanto se esconde atrás do muro, Shirone ouve a pergunta do professor ecoar pelo pátio da academia. Alguém pode me explicar por que é dois? Ele congela, o coração dispara. Será que o viram? As vozes continuam. O tema da aula é algo que mexe com tudo que ele acredita. O talento mais importante quando falamos de magia é o insight. Insight, um dom raro, a capacidade de enxergar além das palavras, de sentir a lógica oculta por trás da magia. Enquanto observa os alunos debatendo, algo nasce dentro dele. Uma mistura de desejo, urgência e medo. Se eu não subir esse muro agora, vou me arrepender para sempre. Sem pensar, ele escala. A pedra fria arranha as mãos, mas ele não liga, puxa o corpo, se arrasta e enfim alcança o topo. Do outro lado, um novo mundo se revela. Jardins vastos, jovens rindo sobre a sombra das árvores, professores com túnicas cerimoniais e no centro de tudo, ele, o diretor da academia, um dos maiores magos do reino. Shirone fica sem palavras. Pela primeira vez vê com os próprios olhos o que antes só conhecia pelos livros. Mas agora não é mais espectador. Ele já deu o primeiro passo para dentro do mundo que tanto sonhou, mesmo que ainda não saiba o preço que terá que pagar por isso. Mesmo com o coração acelerado e as roupas sujas, Shirone atravessa o gramado da academia. Todos o encaram. Alguns alunos cochicham, outros o mandam sair dali, sem disfarçar o desprezo. Mas ele não volta atrás. À sua frente está o diretor, um homem de presença imponente, cabelos brancos e olhar sereno. Então, o que exatamente você quer aqui, garoto? Shirone hesita por um segundo, mas logo responde, com os olhos brilhando de sinceridade. Eu quero ver magia. O velho mago sorri, um sorriso cheio de sabedoria e leveza. Você nunca viu magia de verdade? Shirone balança a cabeça. Só lera sobre magia, mas nunca testemunhou algo real. Então o diretor estende a mão, como quem apresenta um espetáculo. E em questão de segundos, o ar ao redor começa a mudar. Uma leve pressão toma conta do ambiente. Os alunos se entreolham. E, de repente, todos são lançados ao céu, levitando como folhas ao vento, inclusive Shirone, que não consegue conter o espanto. Uau!
Ele não sabe o que está acontecendo, mas naquele momento tem certeza de uma coisa: ele finalmente viu magia. Chirone voava. Pela primeira vez, sentia seu corpo suspenso no ar, desafiando todas as leis que conhecia. Os outros alunos riam e gritavam, se divertindo com a magia do diretor. Mas Chirone, ele estava em choque. Eu tô caindo? O susto é real. O vento bate no rosto e o chão se aproxima rapidamente. Mas antes que o medo o consuma, algo mágico acontece. Ele pousa em segurança, como uma folha levada pela brisa. Sentado no gramado, ofegante, ele não consegue tirar os olhos das próprias mãos. Magia. O diretor se aproxima calmamente. Então, como foi? Chirone não responde de imediato. Ainda tenta processar o que acabou de viver. Ele viu, sentiu, entendeu. Aquilo era magia. Mas ver não era o suficiente. Com a voz trêmula, quase implorando, ele se levanta e clama: por favor, me ensine magia! Entre os alunos, cochichos se espalham. Um garoto qualquer, pedindo para aprender com o diretor da academia? Mas aquele velho mago não o ignora, pelo contrário, observa Chirone com um olhar profundo, como quem enxerga algo especial onde ninguém mais vê. Diante de todos, Chirone continua falando, não com arrogância, não com clareza. Ele não teve mestres, não recebeu orientação, apenas estudou, sozinho. E ainda assim encontrou padrões, viu conexões entre ideias que estudiosos consideravam irrelevantes. Enquanto explicava sua observação sobre magia, os alunos se calaram. O diretor observava em silêncio. Aquilo não era comum. Na verdade, era genial. Uma criança brilhante. Mas havia um problema. Chirone era um plebeu. E para muitos ali, isso bastava para anulá-lo. Mesmo com talento, mesmo com determinação. Que pena, pensou o diretor. Ele poderia ser muito mais. Ainda assim, havia algo naquele garoto que não podia ser ignorado. Em vez de palavras, o velho mago decidiu agir. Vamos fazer diferente, vou te mostrar. Com um gesto sutil, ele ativa um novo tipo de ensinamento. Não algo visível ou material, mas algo interno, profundo. Entre na zona espiritual. E assim, diante de todos, Chirone é convidado a dar o próximo passo. Não como mais um curioso, mas como alguém que talvez tenha o dom para fazer algo que poucos ousam sonhar em fazer. Diante de todos, o diretor explica. Magos de elite não apenas manipulam energia. Eles sentem o mundo com uma sensibilidade extrema. Uma condição mental conhecida como a zona espiritual. É um estado de consciência elevado, um tipo de percepção, em que até o menor movimento do ar ou a queda de uma folha, a distância se tornam nítido. A maioria dos alunos ainda não consegue entrar nela. Apenas 6 naquela turma têm essa habilidade. Mas segundo o diretor, agora são 7, porque Chirone está prestes a tentar. Enquanto todos o observam, ele se concentra, inspira fundo. Você vai tentar? Tente aqui mesmo. O garoto fecha os olhos. Ele ouve os sons ao redor, o farvalho das árvores, as respirações, e lentamente vai mergulhando para dentro de si. Me sentir. Ele ouve os sons ao redor, o farvalho das árvores, as respirações, vai se mergulhando entre si. E a pergunta surge como um sussurro em sua mente. O que sou eu? Cérebro? Corpo? Alma? Não me importa. Nesse instante, ele deixa tudo para trás. E quando abre os olhos de novo, ele entrou. Chirone alcançou a zona espiritual. No silêncio absoluto, Chirone mergulha mais fundo. Aos poucos apaga tudo aquilo que entende como eu. Não tenta compreender, apenas sente. Não é o corpo, não é o cérebro, e nem mesmo a alma. É pura consciência sensível. A realidade se dissolve. O mundo se transforma em energia, em vibrações sutis. E então ele ouve som. O som do mundo em movimento, dos passos, das folhas balançando, do vento cortando o céu. Sinestesia. Ele não apenas escuta, ele vê os sons, sente cores, percebe o espaço com sentidos misturados, como se tudo estivesse conectado. Ao abrir os olhos, Chirone está ofegante, mas seu rosto brilha. Ele olha ao redor, ainda tentando processar, e responde: eu escuto todos os sons. O diretor sorri, agora tem certeza. O garoto que chegou sem convite, sujo e desacreditado, acabou de despertar algo que nem mesmo entre os melhores era comum.
E o mundo mágico, que até ontem era inalcançável, agora começa a se abrir diante dele. Depois de um momento que mudou sua vida, Chirone se despede. O diretor o observa se afastar, levando consigo não apenas uma lembrança, mas uma semente de algo raro, potente, real. Se essa criança realmente quer encontrar um mestre, o mundo pode mudar. Do outro lado do muro, o garoto volta ao lugar de onde veio. Sem pompa, sem plateia, apenas com o coração acelerado e o corpo ainda tremendo de emoção. Ele pula de volta para a realidade, para as ruas, o cotidiano, a poeira, mas por dentro, tudo mudou. Sentado contra a parede de pedra, ele respira fundo, olha para o céu, ainda processando tudo. Isso realmente funcionou? Chirone sorri. Pela primeira vez, ele não está apenas sonhando com magia, ele tocou nela, e agora não vai parar até dominá-la. Por um instante, Chirone não era apenas mais um garoto curioso. Não havia corpo, nem limite, apenas consciência. Ele sentiu o mundo, ouviu tudo. E naquele breve momento se tornou infinito. Sua mente atravessou o tempo, o espaço e os sentidos. Mas a eternidade durou apenas alguns segundos. Com o coração acelerado e o corpo frágil, ele volta à cidade. Corre pelas ruas tentando entender o que acabou de viver. Mas o impacto mental é tão grande que tropeça, cambaleia e colide com alguém. Me desculpa, sem querer ele esbarra em um grupo de homens. O que poderia ser apenas um acidente vira algo bem mais ameaçador. Olha onde anda, moleque. Tá me derrubando por quê? Chirone encara os rostos dos homens. Eles não sabem quem ele é. E não sabem o que ele acabou de experimentar. Mas naquele momento, tudo que ele pôde fazer é tentar se manter de pé. A tensão explode. Cercado por homens que veem nele apenas um incômodo. Chirone tenta se explicar, mas nada do que diz parece importar. Cadê sua mãe? Tá se escondendo por quê? Você tá aqui para nos enganar, moleque? Emburrado, humilhado e encurralado, ele sente o medo crescer. Mas é nesse momento que alguém o nota. Ela, vestida de preto, com a presença fria e imponente, uma jovem de cabelos vermelhos aparece. Uma nobre. Senhorita Ain, dizem ao reconhecê-la. Chirone não entende quem é, mas sente que algo está prestes a mudar, e muda. Um dos homens parte para cima dele com violência. O soco é certeiro, mas então algo diferente acontece. Seus olhos mudam. Sua percepção se aguça. O mundo desacelera por um instante. Como se estivesse reagindo instintivamente, ele se esquiva. Você tá bravo ou algo assim? Chirone não sabe o que foi isso, mas naquele momento não era mais apenas um garoto assustado. Ele estava mudando. Estava determinado. Jogaram-no no chão como se fosse um criminoso. Sem forças, Chirone mal consegue reagir. Tudo que resta são soluços e olhos cheios de medo. Mas ela ainda está lá. A garota de cabelos vermelhos. Enquanto os homens zombam da situação, ela observa em silêncio. Seus olhos são frios, mas atentos. E então pergunta: por que ele tá assim? Eles não sabem responder, reclamam, riam, tentam justificar, mas ela não se impressiona. Vamos confirmar isso então. Os brutamontes caem na gargalhada. Vai fazer um check-up nele, é? Mas a presença dela muda tudo. O tom muda, o peso do ambiente também. Ela se abaixa, olha o Chirone nos olhos e diz que vai fazer apenas uma pequena verificação. E no instante entende o que está acontecendo. Ele não está enlouquecendo? Na verdade, ele está lutando para conter algo que nem mesmo ele entende ainda. Algo despertando dentro dele. E no fundo ele sabe. E no fundo ela sabe. Aquele garoto não é comum. O caos das ruas desaparece. Diante dos seus olhos, o mundo se distorce, se fragmenta, se reconstrói. Ele vê pessoas, lugares, criaturas. Sente o fluxo de energia passando por entre tudo. Como se estivesse dentro do próprio código do universo. Isso é sem aviso. Ele é tragado para dentro de si mesmo. Relâmpagos cortam o céu de uma realidade azulada e vibrante. Uma árvore imensa se ergue no horizonte, e ao fundo ecos familiares, vozes, imagens, borrados por luz. Eu tô nas memórias do diretor? Chirone flutua entre as lembranças que não são suas, fragmentos de conhecimento, sensações ancestrais, um saber que se move como vento. Aos poucos, percebe que não está apenas acessando a zona espiritual, ele está observando algo, e que a cada batida do seu coração, algo novo desperta. Num piscar de olhos, a energia que Chirone absorvia dentro da zona espiritual transborda. Ele acorda, mas algo está diferente. Seus olhos brilham com intensidade incomum e o ar ao redor começa a vibrar. Os agressores recuam, sentindo que algo está prestes a acontecer. Então tudo explode. Um campo de força invisível se espalha num impacto brutal. Os homens são arremessados ao céu, como folhas ao vento. Paredes tremem, o chão racha, gritos ecoam pela rua. Ah! Chirone observa tudo em silêncio, sem entender exatamente como, mas sentindo pela primeira vez que fez isso. Ele causou aquilo. A mesma magia que o professor
diretor utilizou nele e nos alunos. A jovem de cabelo vermelho grita para que ele pare, mas o garoto está em transe, preso entre o medo e o poder. Os agressores agora imploram por ajuda, feridos, humilhados, derrotados. E Shirone, no centro de tudo, encara o resultado de algo que nunca quis, mas que agora não pode mais negar. As ruas, antes silenciosas, agora estão em caos. A nobre de cabelo vermelho o encara, perplexa. Como um plebeu fez aquilo? Shirone não sabe explicar. Não entende como aconteceu, só sabe que precisa correr, ou será preso, morto, ou pior. Ei, você! Ela o chama, mas ele já está longe. Guarda suja, os moradores gritam. Onde você aprendeu magia? Quem diabos é você? Shirone corre com tudo, vira esquina, passa por becos, mas nada disso é fuga, é só desespero. Eles nunca vão ouvir o que ele tinha para dizer. Na cabeça, o único som que ecoa é o chamado por seu pai. Pai! Mas ele não está ali, ninguém está ali. E em meio às luzes frias das cidades que o perseguem, Shirone sussurra para si mesmo. Esse mundo é frio. Longe dali, uma mansão se ergue no coração de uma região nobre, Casa Kermis, lar de uma das famílias mais influentes do reino. Ali dentro, a jovem Amy está inquieta. Enquanto todos falam sobre a humilhação que os capangas da casa sofreram, ela só consegue pensar em uma coisa. Aquele garoto, um plebeu sozinho, com roupas rasgadas e um olhar confuso, mas que libertou um poder que nem magos treinados ousariam despertar sem preparo. Ela tenta disfarçar o interesse, finge desdém, mas sua mente não larga aquela cena. Pai, posso te apresentar uma pessoa? Seu pai, um aristocrata calmo e tradicional, parece não se importar, mas Amy sabe o que viu. Ela sabe reconhecer quando algo ou alguém quebra todas as regras reconhecidas. Magia. Ela repete para si mesma, sem saber ainda se está assustada ou fascinada. O inverno chegou. A neve cobre a vila e esconde os rastros da fuga desesperada que aconteceu dias atrás. Vincent procura por seu filho, com olhos aflitos. Ele vasculha cada rua, cada viela, até encontrá-lo, encolhido, tremendo, mas vivo. Eu quase perdi ele. Sussurra, segurando Shirone nos braços como se fosse a última vez. O garoto ainda tenta entender. Repassa tudo o que viu, a magia que explodiu, o medo, a força, o que foi aquilo afinal? E então começa a perceber. Mesmo sem conhecimento, mesmo sem controle, ele acessou a zona espiritual. Algo que magos treinam anos para sequer tocar, mas para ele, aquilo aconteceu naturalmente. A magia daquele dia, ele pensa. Eu não consegui usar de novo, mas eu consegui entrar na zona. Shirone ainda não entende o que significa, mas sabe que a partir daqui, o mundo nunca mais será o mesmo. O vento corta o bosque nevado, mas Shirone está em silêncio. De olhos fechados, ele toca a superfície de uma árvore e nada acontece, até que a sua respiração muda. Ali, naquele instante, ele sente. É como se a natureza ao redor tivesse voz. Como se a madeira tremesse em resposta ao seu toque. Como se o mundo o escutasse. Eu sinto. Não é uma técnica, não é um feitiço, é um instinto. E quando ele ergue o machado, crack! Um único golpe, limpo, preciso, perfeito. Seu pai escondia atrás das árvores, não acreditando no que vê. Foi como um raio? Isso foi magia? Shirone encara o tronco, partido. A madeira cedeu como se tivesse se entregado a ele. E sem saber ao certo como, ele acaba de replicar a sensação exata da magia do dia da explosão. Talvez ele não consiga conjurar Maria de novo, mas agora ele aprendeu a sentir ela. Shirone não espera pela sorte. Ele não depende de bênçãos. O que ele quer é conhecimento. Sólido, profundo e dominado. 3 anos se passaram. No alto das montanhas cobertas de neve, o menino se tornou um jovem. Sozinho, estudando livros antigos, testando instintos, enfrentando o frio e a própria frustração. Ele caiu, errou, tentou de novo, todos os dias. A cada golpe com o machado, não era apenas uma árvore que ele cortava, era, sem dúvida, era o tempo. Até que naquela tarde alaranjada, tudo o que ele havia treinado se alinha. Você não vê com os olhos, você sente. Crack! O tronco se parte sem resistência. Uma força invisível atravessa o ar como um trovão. Não foi magia. Não ainda. Mas foi como se o mundo respondesse. Após 3 anos de treino implacável, Shirone atinge um novo nível de percepção. Ao entrar na zona espiritual, ele não apenas sente, ele se funde com a natureza. O farfalhar das folhas, o calor das raízes, o som das árvores responde ao mundo. Tudo pulsa dentro dele. Foram 5 horas. 5 horas que pareceram um segundo ou uma eternidade. Mesmo assim, não foi o bastante. Mas por hora, era a hora de voltar. Um novo mundo se aproxima e ele está pronto para enfrentá-lo. Com passos firmes, Shirone retorna à casa. Seu corpo é o mesmo,
mas seus olhos são outros. Voltei! A luz da manhã o recebe. O pai se levanta, surpreso. A mesa se cala. Uma nova etapa se aproxima. E a primeira batida na porta não vem da magia, mas da nobreza. O mordomo Temuran não é qualquer servo. Ele observa Shirone de cima a baixo e, com um gesto rápido, segura seu rosto, avaliando cada detalhe de seus olhos. Você sabe ler? O garoto responde com firmeza. Sim, e lê desde que era pequeno. Temuran não disfarça o espanto. Diante de tantos nobres tolos, surge alguém diferente. Shirone não apenas sabe ler, ele entende o que lê. Fala com precisão sobre os livros da biblioteca, os volumes e até subdivisões. Por fim, Temuran toma sua decisão. Será feito, apenas por nós dois. Biblioteca! Ele não perde tempo. Enquanto a família discute entre si sobre o dinheiro e as vantagens do acordo, Temuran traça outro plano. Apenas 2 anos. Esse é o tempo que Shirone tem para provar seu valor. Se falhar, sua família será executada. Se vencer, talvez tenha seu nome entre os grandes. De volta à aldeia, o peso da verdade recai sobre o pai de Shirone. Ele encara os aldeões de cabeça erguida, mas é visível por dentro que ele está despedaçado. Você está mentindo pro seu filho esse tempo todo? A pergunta ecoa. Ele havia dito que Shirone poderia alcançar qualquer coisa, mas no fundo sabia que esse mundo não foi feito para plebeus. Mesmo assim, aquele garoto, seu filho, desafiou o impossível. Aprendeu a ler, escondeu os livros sob o travesseiro, estudou à luz da lareira, copiou palavras que mal compreendia e agora, diante de todos, ele estava prestes a ser reconhecido por um mordomo da casa Kermes. O pai se cala, mas seus olhos dizem tudo. Lágrimas escorrem enquanto ele recorda, mesmo quando Shirone precisou ir trabalhar nas montanhas para sustentar a casa. Ele nunca abandonou os livros. Nunca deixou de sonhar. Talvez, no futuro, esse garoto tivesse mesmo sangue de um nobre. Ou talvez, fosse apenas alguém determinado bastante para escrever seu próprio destino. Mas nem todo o coração suporta o peso da mudança. O pai de Shirone não era um vilão. Era apenas um homem esmagado pelo mundo. Por um breve instante, ele acreditou que o futuro do filho poderia ser diferente. Mas então ouviu o que o mordomo disse, que queriam levar o Shirone por causa do talento. E que, claro, pagariam bem por isso. Foi ali que ele quebrou. Se soubesse que tudo isso era por dinheiro, se soubesse que estava comprando meu filho, saia da minha casa agora! Ele gritou. Cortou o ar como uma lâmina. Lágrimas escorriam, mas não eram de arrependimento, eram de medo. Medo de que seu filho estivesse mesmo se tornando algo inalcançável. Medo de que Shirone deixasse de ser dele. A dor da distância entre o pai e um filho. Depois de tudo o que aconteceu, Shirone está prestes a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Diante da oferta de um futuro promissor, ele hesita. O mordomo, sempre firme, lhe oferece uma chance de redenção, mas também exige responsabilidade. Ele explica. Essa oportunidade não veio por sorte, mas sim porque Shirone a conquistou com esforço. Mesmo assim, o garoto se recusa a deixar sua família sem despedir. Ele quer enfrentar as consequências de frente, principalmente o seu pai, que ainda está magoado, ferido por dentro. Quando Shirone se aparece diante dele, o silêncio pesa mais que 1000 palavras. O garoto abaixa a cabeça, agradece, não por perdão, mas por ter recebido o presente mais valioso de todos, a chance de seguir em frente. O pai tenta disfarçar o orgulho com dureza, mas a emoção o entrega. Ele diz que não vai se desculpar, mas também não vai impedi-lo. Afinal, talvez Shirone realmente mereça algo mais. E assim, com lágrimas contidas, Shirone parte. Não como alguém que foge, e sim como alguém que finalmente está pronto para viver a própria história. Com lágrimas nos olhos, a despedida de Shirone é marcada por abraços apertados e promessas silenciosas. Sua mãe, mesmo tentando ser forte, se rende à emoção. Ela enxuga os olhos, orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Enquanto seu pai, agora com orgulho ferido, transformando em amor, o abraça, quase como se quisesse protegê-lo uma última vez. Vai e volta, diz ele com a voz trêmula. Eu vou cuidar de tudo aqui, não importa o que aconteça. E assim, uma semana depois, Shirone parte. Guiado pelos homens da família nobre, ele entra na carruagem carregando pouco mais que esperança. Cada passo parece estar como uma despedida eterna. Do lado de fora, o pai observa em silêncio, e quando a carruagem some no horizonte, ele sorri. Mesmo com os olhos marejados, talvez pela primeira vez ele esteja realmente em paz. Mas Shirone, dentro da carruagem, permanece firme. Ele não está apenas deixando para trás sua vila, ele está indo em direção ao desconhecido, pronto para escrever seu próprio destino. A carruagem segue estrada adentro, e Shirone, mesmo em silêncio, revive cada despedida, cada palavra. Lágrimas escorrem por dentro, mas ele mantém o olhar firme. Do lado de fora, o mundo muda. Florestas, montanhas e paisagens que ele jamais imaginou ver se desenrolam à sua frente. Era como atravessar 2 mundos, o passado e o futuro. No reino de Tormia, na capital de Basnuká, surge a imponente casa da família Oberith, uma das mais nobres do continente. É ali que moram aqueles que moldam o futuro do Império. Durante 2 anos, Shirone sobreviveu.
escreveu, estudou, superou, e agora, entre milhares que poderiam ocupar aquele assento, foi ele quem foi escolhido. Enquanto a carruagem se aproxima do imenso portão, ladeado por árvores douradas, o jovem respira fundo e murmura para si mesmo. É uma oportunidade única. E ele sabe, está prestes a entrar num lugar onde o destino de muitos será decidido. Ao passar pelos portões principais, Chirone é tomado pelo deslumbramento. Cada detalhe da casa Ogent exala nobreza, da fonte esculpida até as folhas douradas que enfeitam o caminho. É aqui que você vai morar, diz o mordomo, com um tom sereno, mas carregado de respeito. Chirone não consegue esconder o assombro. Sua nova casa é um castelo, imponente e imaculado. Porém, nada o prepara para o que vem a seguida. Eles entram num grande salão envidraçado e seus olhos se arregalam ao encarar prateleiras que tocam o teto, um santuário de sabedoria, a grande biblioteca dos Ogents. Uau! Isso é... murmura Chirone, ofegante. O mordomo o conduz calmamente entre os corredores e explica a função que ele terá a partir de agora: organizar, registrar e manter o acervo da biblioteca. Um trabalho que exige disciplina, mas também paixão. Chirone nem hesita, seus olhos brilham com propósito. Quando eu começo? Amanhã, responde o mordomo com um leve sorriso. Ele não está ali apenas para morar, está ali para construir algo maior. Chirone cruza os grandes portões da biblioteca, agora vestindo o uniforme que marca sua nova vida. Com passos firmes e olhar decidido, ele se compromete com o propósito que lhe foi confiado. Logo, ele mergulha nos registros, analisando cada detalhe, cada título, cada autor. E conforme organiza os livros, uma percepção se acende. Tudo está conectado: filosofia, magia, ciências. Cada saber forma raízes de uma mesma árvore invisível. Ele descobre, por exemplo, que um livro classificado como Histórias da Espada não trata apenas de batalhas, mas também de técnicas corporais semelhantes às da magia elementar. O conhecimento vai além das palavras. Ele se entrelaça e revela padrões ocultos. Enquanto os demais apenas leem por obrigação, Chirone lê por paixão. Páginas após páginas, sua mente conecta temas e significados, traçando linhas invisíveis entre as áreas distintas. A história é um núcleo do conhecimento, ele pensa. Determinado, ele sussurra para si mesmo. Vou ler todos, um por um, em ordem. Mesmo cercado por livros, Chirone sabia que só estar ali não bastava. Seu mordomo, atento aos detalhes, alerta. A aparência também conta, e negligenciar a imagem da casa Ogent é inaceitável. Apesar da repreensão, Chirone entende. Ele precisa se adaptar, não apenas intelectualmente, mas também socialmente. A exigência é clara. Por 2 anos, deverá andar na linha, como se vivesse nas pontas dos pés, sem cometer um deslize sequer. Determinado, ele marca isso em mente. Nenhuma atitude impensada, nenhum erro. Ele precisa demonstrar que é digno da oportunidade que recebeu. E mesmo quando o trabalho se estende até tarde da noite, entre estantes vazias e corredores silenciosos, Chirone continua firme. Cada livro organizado, cada passo dado dentro da biblioteca carrega o peso da sua promessa silenciosa. Mas, apesar da disciplina e da vontade, é difícil, ele admite em pensamento, encarando o fardo de corresponder a tudo aquilo. Mesmo com um cansaço evidente, Chirone não para. Ele lê com afinco até o sono vencê-lo, sobre a mesa da biblioteca. Luz fraca, silêncio absoluto e uma pilha de livros como companhia. Para ele, cada linha carrega um mundo, cada página é uma nova esperança. Mas do outro lado do salão, alguém o observa em silêncio, o mordomo, sempre atento. Vê o jovem adormecido com o rosto enterrado nos livros, e por mais que admire a sua dedicação, não pode deixar de resmungar baixinho. Leu o mesmo livro por 2 semanas. Esse garoto é um idiota com um grande sonho. Mesmo assim, Chirone se recusa a desistir. A rotina é repetitiva, exaustiva, mas ele persiste. O que para os outros é obsessão, para ele é sobrevivência. Porque para alcançar um mundo que parecia inalcançável, ele sabe que vai precisar de muito mais do que apenas sorte. 3 meses se passaram desde que Chirone começou a trabalhar na biblioteca da casa Ogent. Durante esse tempo, ele se dedicou incansavelmente às suas tarefas, e logo ganhou o respeito do Geoffrey, o mordomo. Mesmo assim, o velho mordomo nunca perdeu a compostura e continuava frio como sempre. Porém, ele reconhecia o valor do garoto, e por isso, confiava a ele funções cada vez mais importantes. Apesar disso, Chirone não era formalmente contratado. A lei da casa Ogent exigia uma autorização específica do patriarca para efetivar qualquer novo funcionário. Por esse motivo, Chirone seguia atuando como ajudante temporário. E claro, essa informação foi revelada de maneira discreta por um dos empregados, mas com um aviso.
Não deixe ninguém saber que eu te falei isso. Naquele dia, tudo parecia normal. Shirone organizava os livros com atenção, até que um grito estrondoso cortou o silêncio. Sai do meu caminho! Era Ryan, avançando descontrolado pelo corredor, e antes que Shirone pudesse reagir, pá! O impacto foi tão forte que os dois caíram no chão. Ryan estava ofegante, suando e visivelmente alterado. Sem perder tempo, ele agarrou Shirone pela gola da camisa e disparou. Ei, você! Não fale que me viu! Shirone, ainda atordoado com o empurrão, só conseguiu encarar o Ryan em choque. Shirone ainda tentava entender a situação, quando o instrutor do Ryan apareceu, com um semblante rígido. Ryan rapidamente disse a Shirone, e antes que qualquer explicação fosse dada, ele sussurrou. Não conte a ele que eu estou aqui. Mas Shirone o interrompeu. O jovem mestre caçula está escondido aqui embaixo, apontando para ele. A expressão do instrutor mudou. O quê? Num surto de descontrole, ele agarrou Ryan pela camisa e o arremessou longe. Você tá de brincadeira comigo? Você irá ter o pior treinamento físico e mental da sua vida. Shirone correu para impedir mais a confusão, mas já era tarde. Em segundos, o instrutor da mansão levou Ryan à força. Segundo os rumores, Ryan foi mandado para um campo de treinamento nas montanhas. Ficaria lá por um mês. Enquanto isso, Shirone tentava manter a rotina como se nada tivesse acontecido. Após o ocorrido, os dias na biblioteca se tornaram mais silenciosos. Shirone mergulhava nos livros. Passaram-se 4 meses. Nesse tempo, ele leu nada menos que 82 livros. Tudo começou com uma dúvida. Estudar história era o melhor caminho? Mas conforme explorava os registros de magos do passado, a resposta se revelava com clareza. Ele não apenas estudava, ele compreendia o propósito. E mais importante, algo dentro dele despertava. Nem todos os leitores eram magos, mas os magos verdadeiros eram sempre leitores excepcionais. Foi assim que certo dia, ao terminar mais um livro, algo mudou. Seu corpo foi envolvido por uma energia suave e uma sensação desconhecida. Ele havia entrado na zona espiritual, novamente. Era real. Não era mais apenas um estudante, Shirone havia se tornado um verdadeiro mago. Pelo menos ele achava. Mas antes que pudesse comemorar, passos apressados ecoaram no corredor. Era Ryan, de volta, gritando como um furacão. Eu passei pelo inferno pela sua causa! Shirone suspirou com um sorriso cansado. Tão persistente como sempre, Ryan não tinha mudado nada. Ryan não perdeu tempo em se explicar. Com os olhos arregalados e energia fervendo no corpo, ele esbravejou. Você sabe o que eu passei por sua causa? Shirone tentou manter a calma, mas a intensidade de Ryan era como um furacão. Tive que escalar montanhas, enfrentar feras e quase morrer uma dezena de vezes. E isso só porque você me caguetou. Você tá me menosprezando, né? Ryan avançou com um olhar desafiador. Não te odeio, eu só fiz o certo, respondeu Shirone com firmeza. Mas no fundo sabia, não havia como escapar daquela conversa. Ryan encarou em silêncio por um momento, então deu um leve sorriso quase sombrio. Me segue. A noite caía sobre a cidade e os dois caminharam lado a lado. Shirone hesitante, ponderava em silêncio. Não posso recusar, se não for agora ele nunca vai parar. Com a lua iluminando o pátio, Ryan se virou. Você tem que me mostrar por que te chamam de gênio. Prefiro tirar a dúvida do que morrer me perguntando. Sem aviso, ele lançou algo no ar. Shirone apenas viu o brilho cortante do céu noturno. Pega! Espada de madeira caiu girando no ar até pousar firmemente nas mãos de Shirone. Confuso, ele assegurou com hesitação. Uma espada de madeira? Ryan não deu tempo para dúvidas. Vem pro duelo! Os olhos de Shirone se arregalaram. O quê? Como servo da casa Orient, você tem que proteger os Orient, ou vai recuar por causa de uma punição ridícula. Shirone tentou argumentar, mas Ryan avançou. Você me deixou para morrer na floresta, porque tinha medo do meu instrutor. Tinha alguém que precisava da sua ajuda, e mesmo assim você não me ajudou. Isso é covardia. O tom de Ryan era duro, mas não havia malícia. Era frustração, e talvez até esperança. Shirone então assumiu postura. Não importa o que você passou, isso não te dá o direito de fazer o mesmo com os outros. E o ar ao redor do Ryan parecia mudar. Esse olhar, ele é mesmo um gênio. Ambos se encaravam em silêncio, espadas em punhos, e a dúvida consumia Shirone por dentro. O que eu faço? O que posso fazer? Mas então uma faísca de decisão acendeu os olhos do jovem. Eu vou tentar, tenho 3 chances. E como um grito firme ele avançou. Ah! O primeiro golpe veio feroz, mas Shirone desviou. 1, 2, os ataques não davam trégua. O garoto doido resistia o quanto podia, mesmo sem técnica, mesmo sem experiência. O som das espadas de madeira se chocando ecoava pelo pátio da academia. Aqui vai! Ryan sorria com ferocidade. Vai ser difícil se não bloquear isso, Shirone. Shirone recuou, o impacto reverberando em seus braços. Só tenho mais uma chance. Seu olhar se firmou. A energia em seu corpo parecia se alinhar como nunca antes, e num piscar de olhos ele contra-atacou. As espadas se chocaram, faíscas de energia espiritual estalaram no ar. Que postura é essa? Ryan pensou por um segundo, surpreso, mas não cedeu. É a minha... Antes que pudesse concluir, o som seco da madeira se partindo interrompeu tudo. Crack! A espada de Ryan se quebrou, e ele congelou.
Com os olhos arregalados, mal pude acreditar no que acabara de acontecer.